Muito obrigado a Bianca Rodrigues, que nos escreveu e disse assim: Padre Fábio, estou precisando de uma orientação muito importante, passando por um momento muito difícil na vida. Fui casada por 8 anos com um marido muito bom, mas que não me dá o apoio que eu preciso. Não me sinto protegida e acolhida por um homem, por um marido. Hoje trabalho muito, faço faculdade, e ele vive reclamando que falho com minhas negociações, com minhas obrigações de esposa. Na verdade, padre, trabalhei tanto para dar conta das contas que ele mesmo criou, quando resolveu fazer faculdade e desistiu. Invertemos os papéis no nosso casamento. Ele é muito pacato e eu muito dinâmica. Hoje, padre, estamos separados e estou com muitas dúvidas. Não sei se devo voltar para ele e viver insatisfeita, ou entender que foi essa a vida que Deus ofereceu para mim. Continuar meu casamento sem estar feliz. Obrigado. Agradeço a sua orientação. Bianca, definitivamente, eu creio que Deus nos fez para a realização, né? E a nossa realização a gente precisa buscar o tempo todo. Eu creio que você tenha se casado com um homem, você tenha vivido este tempo ao lado dele e chegou à conclusão de que existia uma incompatibilidade. Então o problema já começa antes, né? Porque às vezes a gente faz a análise da separação, mas o problema é quando a gente se juntou, né? Então a separação é uma consequência natural de um processo que começou errado. Então hoje é muito difícil. Como é que eu vou dizer para você se você deve voltar para ele ou não? É claro que eu gostaria muito que o seu casamento fosse reatado, que você fosse feliz, que você desse a volta por cima, que você redimensionasse os papéis na relação. Mas é muito difícil para mim, porque eu não conheço o contexto dessa separação e eu não conheço o contexto dessa ajunção anterior. Aí o que eu digo para você? Que hoje, ao ter essa situação difícil, primeiro, você não pode se conformar achando que isso é um desejo de Deus para a sua vida. Não, vamos superar essa visão ingênua. Não vamos cair nesse determinismo. Eu agora vou ser uma mulher separada e infeliz porque Deus quis isso para mim. Não, definitivamente. Isso é muito ingrato com Deus. Isso é muito injusto. Isso fere o bom senso, como nós dizemos no início do programa. Tudo aquilo que fere o bom senso não pode ser compreendido como vontade de Deus para a nossa vida. Agora, você que tem que saber se você tem condições de voltar para este casamento e estabelecer os papéis do jeito certo. Concorda comigo? Se você vai ter condições de voltar para este marido e fazer com que a relação de vocês seja saudável e de cooperação, volta, minha filha. Faça o esforço de redimensionar os papéis. Quem sabe, neste retorno, haja até possibilidade de haver um pouco mais de abertura para falar desses papéis. E aí agora já falo também, né, de maneira mais ampla. Minha gente, o casamento só pode dar certo quando os papéis são bem vividos. Não estou dizendo que o homem tem que mandar, que ele tem que ser o gestor financeiro da casa, que a mulher é aquela que vai cuidar dos serviços domésticos, que é aquela... Não estou falando disso não, mesmo porque o mundo evoluiu e a gente sabe que hoje é possível trabalhar o casamento e viver a relação matrimonial a partir de uma colaboração dos dois lados. O homem realizar serviços domésticos, a mulher ajudar na gestão financeira do lar. Agora, uma coisa é imprescindível. É preciso que o casal identifique que existe uma parceria. Ninguém pode estabelecer um vínculo positivo matrimonial se existe apenas uma parte lutando para isso acontecer. E é muito difícil realmente conviver com uma pessoa que está vegetando do nosso lado, né? É muito difícil. Se a gente não reconhece no outro um pouco de vontade, um pouco de disposição para viver, para cuidar da vida, fica muito difícil ficar ao lado das pessoas. E às vezes o problema do casamento é esse. Existem casamentos que acontecem lá na igreja, tem a festa, depois tem o sexo, depois tem os filhos, tem isso, tem aquilo, mas ele não se consuma de outras formas. Ele não se consuma no momento em que o casal precisa ser aquilo que a palavra de Deus nos sugere, de serem uma só carne.
O que é isso, serem uma só carne? É sentirem juntos a vida, é de assumirem juntos os compromissos. É muito ingrato, né, quando a gente descobre que no relacionamento só um está lutando, só um está assumindo as consequências. Quantas vezes aqui no programa Direção Espiritual eu falava de que marido e mulher precisam aprender a serem marido e mulher. Por isso que eu não gosto de casal que já casam grávidos ou que com 2 meses de casamento já vem um filho logo em seguida. Por quê? Porque às vezes não deu nem tempo de aprender a ser marido e mulher, já terão que ser pais. Isso é muito complicado. Você começar um casamento já tendo filhos. Por quê? Porque ser marido e mulher requer aprender. Ser namorado é uma coisa. Ser marido e mulher é outra muito diferente. Muito embora hoje, né? Às vezes os namorados já querem viver como marido e mulher. Por isso que desgasta tão cedo o casamento. Veja bem, a relação a dois, ela precisa ser experimentada com muita responsabilidade. É por isso que a gente tem que dosar o tanto que pai e mãe interferem na vida do casal. É preciso que o casal viva a sua vida, ainda que seja mais difícil, ainda que seja mais simples do que era antes, que às vezes os pais, na tentativa de continuarem cuidando dos filhos, invadem a casa do casal, do recém-casado, né? E começa a querer viver por eles o processo que é deles. E essa identificação dos papéis é muito importante. Ao se casar, você tem que saber que o seu papel social modifica. Eu, como padre, tenho um papel dentro da sociedade, você, como solteiro, tem um papel dentro da sociedade, e a partir do momento que você se casa, os seus compromissos sociais ficam diferentes. Você já tem uma esposa, você já não pode mais decidir a sua vida sozinho, os seus empenhos, os seus valores, os seus projetos já começam a ser modificados, porque agora você tem uma família. O grande problema é que às vezes as pessoas querem casar, mas elas não querem modificar a vida. Então acontece isso, né? Nós temos muitas vezes um processo de infantilidade estendido, as pessoas não querem amadurecer, por quê? Porque para amadurecer é preciso enfrentar problemas, minha filha, não tem como. A gente só vai amadurecendo na vida à medida em que as dificuldades vão surgindo. Por isso, não tenha medo das dificuldades. As dificuldades, à medida que você vai enfrentando, você vai se transformando, você vai se amadurecendo e você vai ficando mais preparado do ponto de vista afetivo, do ponto de vista psíquico, espiritual. É essa transformação. Agora, se você tem um homem dentro de casa, que não tem vontade de trabalhar, que fica dependendo de você o tempo todo, que você tem que ficar assumindo a vida dele o tempo todo para ver se dá certo, é claro que mais cedo ou mais tarde você vai se sentir cansada. Porque eu acredito que, a partir do momento que a pessoa se dispõe a estabelecer um vínculo matrimonial, ela está querendo partilhar a vida. Mas ela não está querendo assumir a vida do outro. Uma coisa é a gente partilhar a vida, é a gente dividir as dificuldades. Outra coisa é você levar para dentro de casa um homem banana, que não quer nada com a vida, e que quer que você viva a vida dele agora, que você resolva os problemas dele. Não dá. A vida a dois precisa ser vivida com muita responsabilidade e sabedouros de que essas tarefas do dia a dia, né, a vida vai dar certo à medida em que a gente souber equilibrar aquilo que é meu, responsabilidade minha, e aquilo que é responsabilidade sua. É por isso que a cooperação é a palavra que pode nos salvar, né? Quando a gente está disposto a cooperar, isto é, eu quero operar junto com o outro. Eu não quero que o outro opere sozinho. Eu não quero que o outro faça sozinho. Mas estou aqui do lado para ajudar a fazer dar certo. Então, por isso, minha filha, se você reconheceu, se o casamento já não deu certo, justamente porque você se casou com um homem que não tinha muita vontade para as coisas, esse casamento só será possível de ser consumado do jeito certo, de dar certo, e esse sacramento valer no tempo, né? Isto é, ter continuidade, se você estiver disposta a ajudá-lo a viver esse processo de superação desses limites, e ele também. Que nós não podemos salvar um doente que não quer tomar remédio. Né? Para que o remédio faça efeito na nossa vida, a gente tem que tomá-lo.
Não basta ficar lendo a bula de remédio e nem basta ficar olhando a cartela. A gente precisa ter a atitude de tomar o remédio. E o que às vezes falta na nossa vida é isso. Nós somos muito teóricos, ficamos olhando, eu preciso ir lá fazer isso, mas nunca vai. Então, reassumir este casamento requer saber se você tem a disposição para ajudar o seu marido a ser melhor e se ele também está disposto a mexer nos próprios problemas e superar essas carências e dificuldades afetivas que o fazem, né, ser tão imaturo, tão dependente de você.